A gente percebe muito que o governo brasileiro, neste momento, está ainda assim muito cauteloso com relação ao que se deve, né, fazer a partir de então, a partir dessa taxação. A pergunta que eu tenho a você é, essas tarifas impostas pelos Estados Unidos, elas de alguma forma, elas podem frear o PIB do Brasil? Pode impactar, Renan. Primeiro de tudo, bom dia novamente para você, para minhas colegas lindas, maravilhosas, Isabel, minha querida Lari, lá em Brasília. A primeira percepção, e aliás eu conversei bastante agora pela manhã com o economista lá da XP sobre esse relatório que eles trouxeram com essa previsão já de impacto do PIB do Brasil. A primeira leitura que eles fazem, inclusive, não só a XP, como vários outros especialistas, é de que é acertada essa posição de adotar uma cautela nessa negociação, de esperar até o prazo final, de não responder visceralmente nessa resposta tarifária. Por que disso? Porque responder puramente com tarifas pode acabar impactando a inflação e tal, eu vou chegar nesse ponto. Da maneira como está somente a execução de uma tarifa de 50% de Donald Trump, impactaria numa redução de 0,30 ponto percentual no PIB desse ano. E para o ano de 2026, 0,50 ponto percentual. Em dinheiros, que é o que a gente gosta de entender, Renan, isso significaria que esse ano poderia ter um impacto de 6 bilhões e meio de dólares nas exportações para os Estados Unidos e no ano que vem 16 bilhões e meio de dólares. O que eu até ouvi deles que é um impacto mais baixista, não é lá o dos piores. Caso seja executada essa tarifa, a gente não dê uma resposta. Se o presidente Lula decide responder à altura com tarifas, aí a gente poderia ter um efeito maior em inflação, porque a gente aumentaria o nosso custo de produção, dada a situação que a gente importa muita coisa para a indústria mesmo, ou seja, para o setor produtivo, e isso impactaria bastante. Por outro lado, eles chegaram nesse cálculo desse impacto aqui do PIB brasileiro, diante da avaliação setorial de cada situação. Se a gente for falar puramente de commodity, por exemplo, petróleo, minério, por aí vai, a gente até consegue deslocar essa produção do Brasil para outros lugares. Mas aquela produção manufaturada, que aí os Estados Unidos, a gente precisa avaliar a capacidade, a elasticidade de dependência desse produto, desse momento dos americanos, aí esses produtos poderiam ter mais dificuldade da gente realocar, que é aquele suco de fruta, o suco da laranja, o café, a carne, principalmente o hambúrguer, que aí a gente tem uma produção muito direcionada, teria um pouco mais de dificuldade de realocação. Então, o impacto ele veio avaliado setorialmente para esse estudo aqui da XP, né, de 0,30 ponto percentual no nosso PIB desse ano. Além disso, também, eles avaliaram a questão da apreciação do dólar, ou seja, da alta do dólar e automaticamente a desvalorização do real. Sobre isso a gente até vai atualizar vocês daqui a pouco, porque a gente já teve o dólar subindo realmente ontem e o real se desvalorizando um pouco. E isso teria também um efeito, né, ajudaria um pouco mais, tanto em questão de inflação como também nessa questão da redução do impacto do PIB, da atividade, né? Mas é preciso ter a cautela para poder conseguir fazer essa análise setorial, essa separação para chegar nesse cálculo desse impacto e mais. Se a gente adota as medidas retaliatórias não tarifárias, isso ajudaria a ter um impacto mais incipiente e não ter esse volume de impacto no PIB. É claro, é importante lembrar que essa é uma projeção feita pela XP, desse impacto do PIB, não significa que está cravado, porque teria que ter a sanção, realmente, a adoção realmente dessas tarifas em 1º de agosto. Não é o que sinaliza, Renan, que a gente já viu acontecer em outros países, com Donald Trump voltando atrás e conseguindo negociar. Há uma grande expectativa do mercado que essa negociação realmente seja feita. Na verdade, ele dá a cartada, espera um tempo para sentir, né, qual vai ser a posição do país. E essa cautela adotada... E aí negocia e depois vê o que vai acontecer, né? Essa cautela adotada de não já responder de pronto, com tarifas aumentando ao mesmo tempo, também, certamente, deve ser interpretada nesse momento como uma abrir portas para negociações por parte dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Ô, Débora, e a moeda norte-americana? Ela já abriu em alta? Abriu em alta e continua subindo. Renan, sobe agora 0,71%, está cotada a 5,57%. Só que aqui nessa conta de hoje do dólar, a gente precisa também colocar as outras cartinhas que Donald Trump andou enviando. Ele está solto no correio elegante, viu? Nada elegante, aliás. Donald Trump está danado aí nessas cartinhas. Ele já enviou para o Canadá com a tarifa de 35%, está prometendo tarifa também
para a União Europeia, e aí não tem jeito, acaba impactando a cotação do dólar de todo jeito. Então, há um movimento, né, de valorização do dólar lá fora, não é somente por causa das tarifas aqui no Brasil hoje. É importante lembrar que Donald Trump voltou à ativa muito fortemente nessa questão da guerra tarifária, que hoje já faz o dólar subir e permanece em alta desde a abertura aqui dos primeiros negócios, Renan. Isso, sim, é preocupante em relação ao efeito inflacionário, porque se a gente tem o dólar apreciado, uma hora a gente vai ter que repassar isso para a ponta final nos preços do consumo aqui no Brasil.